Esse é nosso segundo vídeo da série Por Dentro da LGPD. No vídeo anterior, você viu o que é a LGPD e a sua importância para garantir os direitos das pessoas à privacidade, certo? Mas o que são mesmo dados pessoais? Há diferenças entre os tipos de dados? Bem, isso é o que veremos nesse vídeo. Vamos primeiro pensar sobre o conceito de dados pessoais. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais explica que dados pessoais são todas as informações que identificam ou que possam identificar uma pessoa. E aqui nós já temos uma diferença. Informações que identificam a pessoa é um conceito mais fácil de entender. Você pode pensar no nome, sobrenome de alguém e rapidamente você identifica a pessoa, certo? Mas não é só isso. O RG, o CPF, são documentos que pertencem a um único indivíduo. Portanto, com esses dados, é possível fazer uma identificação imediata. Mas as informações que podem identificar uma pessoa? Para isso, vamos explicar um pouquinho nesse vídeo o efeito mosaico. Pense em um quebra-cabeças. As peças azuis podem ser partes do céu ou formar um curso de um rio, as bordas de um lago ou aquelas paisagens bem bonitas. Sozinhas, elas não significam nada, mas quando encaixadas uma nas outras, podemos identificar que se trata, por exemplo, de uma paisagem da praia de Fernando de Noronha. Com os dados pessoais, ocorre o mesmo efeito. Pense em um escritório com mais de 50 pessoas trabalhando. Talvez haja 5 Anas, e o nome sozinho pode não ser suficiente para identificar de qual Ana a gente está falando. Mas quando você junta outros dados, como a data de nascimento, o nome dos pais, é possível dizer de qual Ana especificamente estamos falando. Viu só? Isso quer dizer que as informações capazes de identificar os indivíduos são os dados pessoais que sozinhos podem não fazer sentido, mas quando agrupados são capazes de identificar precisamente uma pessoa. Por isso, informações como o IP do seu computador, suas lojas favoritas, o seu time de futebol, sua geolocalização ou a placa do seu carro, se agrupadas com outras informações relacionadas a você, podem ser consideradas como dados pessoais. Mas a explicação sobre dados pessoais não acaba por aqui. A LGPD também traz outro conceito importante, que é o de dados pessoais sensíveis. Eles recebem esse nome porque precisam ser tratados com ainda mais cuidados, pois são informações que podem causar discriminação das pessoas. Quer ver alguns exemplos? Imagine que você está participando de um processo seletivo em uma empresa qualquer e seja excluído em razão da sua religião. Ou ainda que seu filho seja discriminado na escola porque possui alguma doença. São situações delicadas, você concorda? Por isso, a LGPD prevê proteção adicional aos dados sobre origem racial ou étnica, a convicção religiosa, a opinião política, a filiação ao sindicato, a organização de caráter religioso, filosófico, político, a saúde, a sua vida sexual, informação genética ou biométrica ainda de uma pessoa. Essa lei é mais rigorosa com esses dados e só permite que eles sejam usados com a concordância clara do titular ou em determinados casos muito específicos. Veja só, isso não é uma proibição, mas um sinal de alerta para evitar o tratamento desnecessário desse tipo de dado. Lembrando que o tratamento de dados pessoais consiste na coleta, acesso, produção, recepção, distribuição e outros usos dos dados pessoais. E ainda há mais uma categoria muito importante, principalmente para a Santiliana, os dados de crianças e adolescentes. Esses dados só podem ser tratados com o consentimento dos pais ou do responsável legal. Portanto, se houver necessidade de utilizar dados de menores de idade, é sempre importante lembrar, a comunicação deve ser ainda mais clara, respeitando o melhor interesse da criança e ainda o entendimento da criança e do adolescente sobre o uso e coletando sempre a menor quantidade de dados possível, além de obter o consentimento dos pais ou do responsável legal antes do tratamento. São muitas informações, não é mesmo? Mas fique absolutamente tranquilo. Se você tiver alguma dúvida sobre se é permitido ou não tratar algum tipo de dado pessoal ou ainda qualquer outra informação referente ao LGPD, entre em contato com a área responsável por esse tema. Lembre-se sempre, não colete, utilize ou divulgue dados pessoais de ninguém sem ter a certeza que essa é uma conduta que pode ser feita, que é uma conduta dentro da legalidade. Muito bem, agora você já sabe que são dados pessoais sensíveis e o cuidado com o tratamento de dados pessoais para crianças e adolescentes. Que tal agora conhecer os papéis de cada agente de tratamento desses dados? Fique ligado no próximo vídeo. Até mais!